para falar sobre essa semana de depoimentos. A gente vai conversar com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Senador, bom dia. Eu já começo te perguntando sobre o calendário de depoimentos, que pode mudar, deve mudar. O senhor já sabe quando que isso deve acontecer, pelo menos ouvir, e quando vai ser o depoimento do ministro da Saúde, que vai acontecer pela segunda vez? Bom dia para você, obrigada por nos atender. Bom dia, Marcela. Bom dia, Daniel. Ontem foi sugerido isso numa reunião que tivemos, mas creio que antes de ouvir o Queiroga, temos que ouvir a doutora Luana, que foi convidada por ele a assumir um cargo no Ministério, mas ele, como ele mesmo disse, por questões políticas, a nomeação dela não saiu. É importante ouvir o Queiroga porque aquilo que ele falou para a gente não está acontecendo hoje. Infelizmente, as regras que o ministro Queiroga tem colocado para o país em relação a isolamento, ao uso de máscara, álcool em gel, o próprio presidente não tem atendido essas normas. E quem cerca o presidente também não. Então, acho que o Queiroga está numa situação muito difícil, porque se ele é que faz a política de saúde pública do Brasil e quem o nomeou não está atendendo, eu não sei o que ele está fazendo lá. Esses depoimentos devem ser na próxima semana já, senador? Bom dia. Hoje nós temos aí, essa semana, eu acho que o depoimento da doutora Yamaguchi vai ser um depoimento importante, que eu soube por alguns colegas médicos dela, que a conhecem, que é uma pessoa que fala a verdade, que tudo aquilo que for perguntado ela irá responder. Ela tem as suas crenças em termos de medicação, de tratamento, isso aí ninguém tira dela, mas nós não queremos saber isso dela. Não queremos debater cloroquina, eu acho que a cloroquina já deu. O CPI não tem mais que estar debatendo favor, contra, isso não cabe à CPI decidir se a cloroquina faz bem ou mal, cabe à ciência decidir isso. Então isso é uma questão que quem tem que decidir é o CONITEC, que não se posiciona. Não se posiciona. O governo federal, aliás, o Ministério da Saúde que tem lá, o CONITEC não se posiciona. E o Queiroga disse para a gente lá, na época que foi perguntado a ele, sobre o tratamento de cloroquina, ele como cardiologista, e ele disse, não, nós queremos saber sobre a CONITEC, eu não posso me posicionar agora, porque eu sou a palavra final. E até hoje não houve esse posicionamento do CONITEC, já se faz mais de 2 semanas. E Então, eu acho que a CPI agora ela parte para novas investigações. A primeira nós já temos certeza. Eu acho que a segunda a gente conclui essa semana e vamos para novas investigações, que nós temos 2 meses de trabalho ainda. Senador, o senhor falou que já tem certezas de alguns pontos. O senhor falou que já tem certeza de alguns pontos. O que a CPI tem? A CPI já tem prova de que houve negligência e omissão por parte do governo federal em relação à pandemia? Em quais aspectos? Não, nós temos certeza que o governo federal nunca apostou na vacina, nunca quis comprar vacina. Ele apostava no tratamento precoce e na imunização de rebanho. Isso nós temos certeza, não precisa provar mais isso. Até porque a Pfizer foi lá e mostrou para a gente que o governo não se interessou em negociar. Isso é um ponto. O Butantan esteve lá conosco e disse que no ano passado, em dezembro de 2020, teria condições de ter 60 milhões de vacinas. E o governo parou a negociação a partir daquela reunião que teve entre o ministro, os governadores e o Butantan. E o presidente logo em seguida veio dizendo que quem mandava era ele, que não ia comprar vacina nenhuma da China. Isso aí, então isso já está claro, isso aí. E o ministro Pazuello foi lá e mentiu. Disse que nunca foi atrapalhado, que ninguém fez nada para impedi-lo, e não é verdade. Né? Existia, ou ainda existe, um gabinete paralelo que ditava a política pública de saúde, não era o ministro. Então, Pazuello, ele disse lá para a gente, vocês viram. Eu falei que o presidente falava uma vez por semana, ou de 15 dias, diferente de reuniões sistemáticas que teve com esse gabinete paralelo. Então, em relação à compra de vacina, nós temos certeza que o governo nunca quis comprar vacina.
Senador, o senhor falava agora há pouco do que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda precisa esclarecer diante do que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo, em total desatino ao que defende o ministro da Saúde. Agora há pouco nós noticiamos que a Conmebol agradeceu inclusive ao presidente Jair Bolsonaro e à CBF nas redes sociais por, depois de a Argentina falar que não tem condições de receber o campeonato lá devido à Covid, de que vai ser transferido aqui para o Brasil, inclusive agradecendo mais uma vez ao presidente Jair Bolsonaro e à CBF, porque vai ser aqui a partir já do próximo mês, junho, né? A partir do dia 11 de junho. Esse fato de trazer a Copa América para o Brasil também pode respingar na CPI, questionar o ministro da Saúde se ele foi ouvido quanto a essa decisão? Tem que perguntar. Agora, veja bem, o Brasil está tendo campeonato todo final de semana, né? Temos os campeonatos estaduais, está tendo Copa Brasil, está tendo Libertadores, está tendo agora, começou nesse último final de semana, o Campeonato Brasileiro, sem público. Sem público, não tem público. E se não tiver público e tiver todas as garantias sanitárias de testagem na entrada desses jogadores que vieram de outros países, que a gente faça uma barreira sanitária e todo mundo que vier na delegação, a gente saber que não vai trazer uma cepa para cá, uma cepa nova para cá, com certeza absoluta, eu não vejo grandes problemas, porque nós temos já campeonatos andando, e não é diferente, o jogo não é diferente do outro. Mas todos aqueles que vieram de outro país terão que fazer a testagem. Agora, é uma coisa que, sem público, eu não vejo problema de ter a Copa aqui. Se há condições de sediar, que sedie. Mas, volto a repetir, com as garantias sanitárias que são necessárias para a entrada de qualquer pessoa no Brasil. Mesmo com os números atuais, presidente, a gente está chegando numa possível terceira onda, segundo especialistas, número de internações subindo, circulação de variante originária da Índia confirmada em mais um estado, agora no Rio de Janeiro. O senhor vê com tranquilidade o fato de termos um campeonato internacional aqui no Brasil? São países vizinhos, né, que nós temos ligações com todos eles. Veja bem, eu acho que com as barreiras sanitárias montadas na entrada desses jogadores da comissão técnica, sem permitir público, é o que está acontecendo hoje. Está acontecendo campeonatos aí no Brasil afora, está tendo jogos, todos os dias tem jogos praticamente no Brasil. Então, seria muita assodamento meu tirar uma conclusão baseado, agora vai ter que ter público, não tem as barreiras sanitárias. Então, isso aí é muito difícil para mim dizer o Brasil está errado ou está certo nesse sentido. Não creio que seja um dos maiores problemas que nós temos. O maior problema que nós temos é a falta de vacina. E isso é um problema que nós temos que perseguir. Agora, em relação ao futebol, está tendo futebol todo final de semana, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, Série B, Série C, Série D, Série A, Copa do Nordeste, Copa Norte, Campeonato, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Então, o Brasil está fazendo esses jogos. O que aconteceria era esses jogos virem para o Brasil, com a vinda logo de pessoas. Essas pessoas que vierem para o Brasil, elas têm que passar por uma barreira sanitária para que a gente não traga nenhuma cepa nova para o Brasil, é o que eu penso. Senadora, a nossa analista Basília Rodrigues tem uma pergunta. Basília. Oi, senador, tudo bem? Muito bom dia, obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber sobre essa carta que os governadores apresentaram aos senhores, pedindo para transformar a convocação em convite. Se o senhor acredita que já tem uma resposta para isso, o senhor concorda com essa mudança para convite, ou se vocês vão esperar uma decisão do STF antes de se manifestar. Tem governador dizendo que essa decisão não cabe somente ao senhor como presidente da CPI, mas a todo o plenário da comissão. Como fica? É convocação, convite? Aceita mudar? Para mudar de convocação para convite, tem que ter ser aprovado pelos senadores que compõem a CPI. Não posso fazer isso monocraticamente. Não é uma decisão, quem me informou está correto. Não é uma decisão minha. É uma decisão do coletivo. Nós fizemos a convocação. Antes de fazer essa convocação, o governador do meu estado me questionou em Brasília e disse, olha, eu fui procurado por alguns governadores, pediram para falar contigo sobre a convocação que é inconstitucional. Eu disse, não,
digo isso? Eu vou convocar os governadores, inclusive você será convocado. Tanto é que o primeiro governador a ser convocado é o governador do meu estado. Agora, se eles tiverem uma decisão favorável na justiça, isso não depende de mim, isso depende da Justiça Federal, dar ou não a eles. Agora, em relação à troca, se houver pedido e houver maioria para fazer, eu não posso fazer nada, eu boto para votar. Mas não creio que isso aconteça antes de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Até porque convite você aceita se quiser. Você pode me convidar para um aniversário na sua casa e eu dizer não vou. Né? Agora, se eu lhe convocar, aí eu tenho que ir. Há uma diferença entre convite e convocação muito grande. O governador pode, no convite, dizer, olha, estou ocupado, não dá para mim ir, marca outra data que eu irei. E fica por isso mesmo. Então, essa decisão, como você disse bem, que alguém lhe informou e está correto, não pode ser só uma decisão minha monocrática. Tá certo, então a gente conversou com o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia. Obrigada, senador, bom trabalho para vocês nessa semana. Eu quero agradecer a você, ao Daniel, e dizer que eu estou à disposição de vocês, na hora que eu possa dar alguma informação que seja necessária para a população brasileira, tenha certeza. Agora, quero dizer aqui que eu sou contra qualquer tipo de aglomeração, seja de direita, de esquerda. Eu acho que não é o momento do Brasil fazer esse tipo de movimento. Nós teremos um momento certo para fazer isso, mas se Deus quiser, quando todos os brasileiros já tiverem 2 vacinas no braço. Enquanto isso, eu peço encarecidamente, porque o número de internações está aumentando bastante. Ontem mesmo eu conversando com o médico, uma boa relação do sírio-libanês, ele me disse que a semana passada ele tinha 35 pacientes e 3 dias depois ele está com 65 pacientes com Covid. Então a pandemia não passou, os cuidados são necessários e eu espero que a gente continue tendo esses cuidados necessários. O senhor se refere então à manifestação do último final de semana, presidente? Qualquer manifestação, Daniel, eu acho que todos nós, você está se preocupando, a Marcela se preocupa, máscara e distanciamento. Eu acho que nada é válido nesse momento. Nem a favor, nem contra, você está entendendo? É erros e a gente não pode dizer que está correto. Cada uma tinha um objetivo diferente. Você vê, em relação à manifestação de moto que o presidente Filho tinha 1.000 policiais do Rio de Janeiro dando segurança. Em compensação, no Recife, você viu o que a Polícia Militar fez com os manifestantes. Quer dizer, há 2 pesos, 2 medidas. A gente tem que evitar isso. Nós temos que evitar. Não vale nada, vale a pena. Daqui a pouco se perde uma vida numa manifestação dessa. E nós estamos fazendo essa CPI lutando pela vida, não é pela morte. Então, vamos trabalhar legalmente, com transparência, para que a gente possa chegar e realmente fazer um relatório e que as pessoas que têm responsabilidade sejam